Olá, geminianos, tudo bem? Gêmeos, mais uma leitura para vocês. Aqui é uma leitura intuitiva. Lembrando, como sempre, que é uma leitura coletiva, geral. Ela não vai ressoar com todo mundo, então é importante não forçar a mensagem ou a leitura, tá bom? Vale para quem tem signo solar, ascendente, lua, Vênus ou a Júpiter em Gêmeos. Se gostarem, geminianos, já contem com o like de vocês, compartilhem, comentem. Essa interação é sempre muito importante aqui para o canal. E ainda lembrando que se nada ressoar com você no momento, você pode ver outros vídeos, tá? De signos fortes do seu mapa, como ascendente também, a Lua, a Vênus, Júpiter, meio do céu, aí cabe a cada um, beleza? Hoje eu trago o oráculo aqui dos gnomos para abrir a sua leitura, tá? Como energia principal. E também Videntes da Luz, tarô. Sempre me perguntam, né, qual deck eu uso. Esse aqui é bem bonito. Olha a arte dele, linda, mas é um tarô que segue o molde tradicional, tá? 78 arcanos, e é isso aí. Geminianos, não tem nada de Libra. É que eu acabei de fazer Libra. Gêmeos, vamos lá ver quais são as energias aí para vocês, tá bom? Qual a principal energia para os geminianos? Vamos lá, oráculo. Qual o recado aqui? Superação. Olha que interessante, carta 37. Aqui para muitos é um momento de superação? Sim. Veja bem, cada barreira vencida na vida se torna mais forte, te torna mais forte e potente. O tamanho dos teus desafios são do tamanho da tua grandeza. Bem bonita a mensagem, né? Estamos falando provavelmente sobre superação. Mais uma energia, Gêmeos. Desejo, carta 10. Pergunte a si mesmo quais são os seus 3 maiores desejos e os escreva em papel. Aguarde boas surpresas. Falamos de desejo e superação. Então alguém aqui é acordando para uma nova realidade. Inclusive, né, quando a gente fala de desejo e superação, talvez seja superar aqui desejos. Em que sentido? Realizá-los, abandoná-los? Entender quais são as suas prioridades aqui. É claro que isso é muito individual, né? Mas a superação já me aponta aqui um caminho para a concretização. Tá? O que mais? Mais uma energia, por favor, para Gêmeos. Escolhas. Aqui é o seguinte, você vai escolher superar ou ficar preso a alguns desejos, porque alguns podem se realizar, outros não. Essa é a grande verdade da vida. É muito fácil falar de realizar desejos e que tudo vai acabar muito bem. E não é otimismo, tá, gente? Não é pessimismo, aliás. Mas aqui é uma questão de superar, né? O que é desejo, o que é ilusão. Aqui tem escolhas, né? Vamos tentar fazer uma junção aqui para eu entender o seu recado. Olha, suas escolhas diárias são muito importantes. Elas são parte da direção e da estrada que você percorre durante toda a sua existência. Então é um momento aqui de superação, mas você vai ter que escolher. Tá? Escolher. E é claro, você não tem que abrir mão dos seus desejos, não é isso. Mas não seja prisioneiro deles. Entende o que o oráculo quer te dizer aqui? Não seja escravo do seu desejo, tá? Façam escolhas aqui, faça escolhas inteligentes e enfrente uma fase aqui de superação. Entre numa fase de superação, você vai superar algo aqui. Realizando um desejo, abandonando outro, faça uma matemática aí. Vamos tentar entender aqui, Gêmeos, do que se trata. É como escolher o que é melhor para você, né? 7 de paus. Olha a energia aqui, ó. É uma energia que para mim, tá? Apesar dos pesares, né? Tem uma certa tribulação inicial aqui. Você encontrando um caminho de equilíbrio.
Tá? Esse fogo interior aqui do 7 de paus, que é um elemento fogo. Tem muito a ver com realização de desejos, escolhas, tá? Vamos tentar entender qual obstáculo aqui para Gêmeos. Rei de Ouros. Mais uma. Dois de espadas. Vencer algumas dúvidas e alguma estagnação. Tá? Tem algum desejo aqui, algum sonho que ele te estagna, que ele te paralisa. Talvez não só pela impossibilidade ou porque não faz parte do seu caminho. E é duro ter que falar isso, né? Você entende, Gêmeos, quando você tem que abrir mão de algo? Talvez não é desistir a palavra, mas é uma escolha inteligente. Que desejo te paralisa? Tá, porque aqui fala 2 de espadas, uma impossibilidade. Então tem que enxergar mais além aqui. Para que você tenha que abrir mão de algo para vencer, ganhar. Então um exemplo aqui para que você entenda o que eu estou falando, Gêmeos. Eu faço um curso de arquitetura. Né? Digamos que eu faço um curso de arquitetura, é o meu sonho. Mas eu começo a entender durante o curso que aquilo não tem muito a ver comigo. Mas eu tenho esse sonho. Então talvez não seria inteligente abrir mão de um desejo, de um sonho, para realmente dedicar-me à minha vocação, um novo caminho, uma nova ideia, mais ou menos por aí. Não é uma questão de desistir. Tá? Mas são escolhas inteligentes. E superar sem mágoas, tá? Superar sem muita angústia, tá? Algo que ficou apenas no campo do desejo, mas que pode não ser o meu caminho e que não garanta para mim no futuro realização ou felicidade. Então alguns passam por um dilema aqui, tá? Que é como um teste para alguns, né? O louco, porque o destino quer te colocar num novo caminho. Mas tem que aceitar e superar. E escolher. A gente sempre está escolhendo. Tá? A gente sempre está escolhendo. Qualquer coisa. A roupa para vestir, o horário. Está escolhendo. Menor ou maior escala, estamos escolhendo. E o louco fala de um novo caminho. Mas aqui é um caminho de empolgação, aqui é um caminho de alegria. Sabe, quando a gente fala que o louco dá um salto de fé, ele leva apenas o essencial para ele. Então, tem um momento de superação aqui. Você supere alguma expectativa, alguma ideia, alguma tentativa, algum caminho, para que você entenda que o seu caminho aqui em breve será outro. Profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, e tá tudo bem. Por isso que fala de superação e escolhas. Primeiro arcano maior aqui da leitura, né? O louco. E para alguns a energia da superação é como se houvesse ou fosse acontecer aqui uma ruptura, tá? Profissional, como eu falei, emocional, ou julgamento. Já me pulou aqui, ó. Fala de um novo momento também. Essa carta é muito forte, né? Uma carta um pouco kármica, digamos que assim. É um chamado, né? Porque você percebe você aqui olhando, né, para o céu. É como um pedido sendo atendido, tá? Então se você vem pedindo, clamando, tentando aí encontrar um caminho, uma resposta, tá chegando para você. É uma ruptura repentina, com uma forma de pensar, com uma forma de encarar a vida, uma ruptura profissional ou emocional. Tá? Mas que te coloca no novo caminho. Por isso que falamos do início de superação. Entender aqui a dinâmica dos seus desejos. O que mais? Cinco de copas. Tem um certo apego para alguns aqui.
Mas eu tô apegado, eu me formei em tal área, tal, tá muito difícil, muito complicado, mas eu não consigo desapegar dessa ideia, dessa profissão, dessa rotina, do que eu criei pra mim, do que eu desejei pra mim, do que eu tenho como meta, tá? Mas aqui alguém vai ter que entender que o seu caminho tem que ser remexido, tem que recomeçar, tem que zerar. Alguma coisa tem que zerar. Tá tudo bem. E superar. Sabe, assim, assumir este caminho não é pra mim. Eu assumo, eu vou superar e eu vou fazer novas escolhas. Tem aqui, ó, escolhas. Tentar entender um pouquinho mais. Clarifica o 7 de paus aí para Gêmeos, por favor. Já caiu aqui, ó. Rainha de Copas. O bem-estar emocional. Não pode ser só um bem-estar material. E também não pode ser só um bem-estar emocional. Aqui é aliar as duas coisas, mas tem aqui uma rainha de copas. Algo te encheu até a tampa, assim, não dá mais. Sabe, testou minha paciência. Ou então eu busco também por uma harmonia. E essa harmonia, como eu falei, é razão e emoção. É um equilíbrio. Por isso eu tenho que recomeçar, começar do zero. Tenho que me reorganizar. Tem uma coisa de reorganizar aqui e superar, tá? 3 de copas. Para alguns tem a ver com emocional. Uma escolha difícil. Tá, alguns geminianos, não é todo mundo, tá, gente? Não são todos, óbvio, é uma leitura coletiva. Mas alguns podem estar enfrentando um processo aqui, um dilema de estar dividido entre duas pessoas, duas opções. E pessoas que eu falo não é só romance que estou falando. 2 trabalhos, 2 vocações, 2 parcerias, 2 ideias. Tem uma coisa de trio aqui. E que não funciona como trio, aqui você tem que escolher. Por isso que fala de escolhas ali. E de superar. Escolher e superar. Eu escolhi, e a partir de agora que eu escolhi, eu vou assumir o arquétipo do louco. Eu vou zerar tudo e eu vou começar uma nova caminhada, não importa. É difícil, é oneroso, muita gente não tem capacidade, porque tá preso, apegado ao passado aqui, ao 5 de copas. Tá chorando pelo leite derramado. Poxa, mas eu estudei tanto, eu me dediquei para isso. Poxa, foi uma relação que eu empreguei aqui anos, Márcio, a minha vida, a minha... Tá, não importa, mas é um momento que o chamado aqui do julgamento, que é um chamado espiritual, é um chamado para zerar a vida e recomeçar. Porque de alguma forma, algum desejo, alguma paixão, alguma ilusão te paralisou. Aqui você não será mais escravo das suas paixões, escravo dos seus desejos. Aqui você vai trilhar o seu caminho. O desejo nunca morre, mas ele não vai mais te guiar cegamente. Vocês entendem? O louco. Qual a energia do louco aí? Dois de copas. Para alguns é um novo amor, tá? Ou então uma parceria, tá? Coloquem uma parceria. Eu não vou colocar aqui alma gêmea, essas coisas tão contundentes, porque para cada pessoa é uma maneira, né? Para alguns basta um amor legal, para alguém basta uma amizade boa, para outros basta, sabe? Um namoro. Não precisa ser uma alma gêmea, um encontro de almas, enfim. Mas aqui tem para alguns uma nova parceria, um novo amor no seu caminho. Ou no mínimo, uma amizade importante. Tem alguém entrelaçando as mãos aqui. Aqui é um enlace, tá? Este é um novo caminho para muitos, um enlace. Não vejo como desenlace, eu não vejo como separação, tá, gente? Pelo contrário. Aqui eu vejo a coisa da união, tá? Você se unindo a alguém. É claro que é uma escolha. Não tem uma sentença de vida aqui para ninguém. Quem sou eu para sentenciar a vida de alguém, tá? O julgamento, vamos lá. Tô gostando, hein, gêmeos? Rainha de espadas, ó. É uma carta muito geminiana, né? Rainha de espadas.
A sua inteligência emocional ao seu serviço, tá? Eu sinto aqui isso, Rainha de Espadas. Você vai ter uma atitude ou terá, né, que superar, mas também escolher. Escolher e também superar. Eu não vejo uma atitude impiedosa da sua parte, pelo contrário. Eu vejo uma atitude assertiva, emocionalmente falando. Cinco de copas. A lua tem a ver, né? Olha aqui, o que está acontecendo. Tem um apego. Para muitos é assim, me apeguei a uma ilusão. Mas aquele trabalho, então eu coloquei ali e tal, tudo bem, eu trabalhei, eu vivenciei aquilo, tem uma história por trás. Mas eu me deparo agora com a constatação meio incômoda de que aquilo foi ilusório para mim. Aquele relacionamento foi ilusório para mim. Aquela parceria não condiz com a realidade, não tem energia solar, tem energia da lua, de segredos, de algo oculto, que me paralisa. Sabe, que de certa forma me causa medo, me causa angústia. E vem um 6 de copas. Então alguns, inclusive, aqui, alguns geminianos, por conta de uma questão familiar, de filhos, de uma configuração aqui de vida, digamos assim, estavam relutantes em assumir as suas necessidades emocionais. Sabe, lutando contra o seu desejo. Ah, eu quero alguém, mas ao mesmo tempo estou impossibilitado porque obrigações familiares, filhos, o que quer que seja me paralisa. Mas agora é um momento novo, onde vem para você a possibilidade de começar do zero. E é preciso enfrentar esses medos aqui. Ou essas obrigações. Vamos lá, qual a energia da carta da superação aqui? Clarifica, por favor. Cavaleiro de Ouros. Você está superando, inclusive, uma lentidão. Parece que demorou muito, né? Tem muito tempo que eu estou num contexto aqui, mas que está infeliz para mim. Mas eu vi isso como uma obrigação, então não tinha muito o que fazer. Então estou superando. É como se eu sentisse assim, eu perdi tanto tempo. A superação de um tempo perdido. Mas talvez seja uma sensação. A sensação de que eu perdi tempo. Supera isso, ninguém perde tempo. A gente utiliza o nosso tempo. Tá se bem ou mal, não importa, mas ninguém perde tempo. É um termo errôneo. Quem perde tempo? Você pode estar dormindo, não fazendo nada, mas você está usando o seu tempo da maneira que você escolheu. Então, eu perdi tempo. Não, você não perdeu tempo. Agora você quer otimizar o seu tempo. Então, por isso que é começar do zero. Aquela pessoa que eu era, aquela lentidão, aquela indecisão, aquele sentimento de obrigação morre aqui agora. Talvez era um desejo de agradar também, seguir uma cartilha, um papel, um personagem, uma máscara. Não por falsidade, mas por uma obrigação social, inclusive. Vamos lá. Clarifica a carta do desejo aí, por favor. Sete de espadas, tá? Quando o seu próprio desejo te traiu. Era um desejo que me deparei com ele assim. Meu desejo era, por exemplo, ser o melhor filho, ser a melhor mãe, ser o melhor pai. Tudo bem, tem uma coisa assim que altruísta, tem uma coisa de boas intenções. As intenções foram boas, mas foram frustradas. Então é quando o seu desejo, de certa forma, te frustrou. O que eu desejei e não se realizou me machucou. E agora você não vai deixar de ter desejos por conta disso. É só uma questão de mudanças aqui, de escolhas. Está superando algo que não deu certo, mas entendendo que não é porque aquilo no passado não deu certo que agora não pode dar. Então abrir mão de um amor, abrir mão,
sabe? Por outras questões que eu já expliquei, que pode ser família, enfim. E agora eu me abro para essa energia. Inclusive eu consigo até domar um pouco mais os meus desejos. Inclusive esse desejo bobo de acertar sempre, né? Que é uma prisão e tanto. Acertar, acertar, vencer e vencer. É uma competição inútil. A gente não veio vencer na vida, a gente veio viver. Se você considera que ela foi uma vida vencedora ou foi uma vida derrotada, cabe a cada um. Não existe uma cartilha aqui. Essa carta do louco é um arquétipo de uma pessoa que rompe com padrões, inclusive normativos. Não importa o que vão falar de mim. Se eu perdi ou se eu venci. O que importa é que o que eu busco agora é mais importante, que é um chamado, inclusive, muito mais profundo do que obrigações. É um chamado de alma aqui. Vamos finalizar aqui com as escolhas. 10 de espadas. Aqui é o fim de um processo, tá? Aqui é o fim de um sofrimento velado para alguns. Aqui é um novo caminho, é zerando. Começando do zero. Tá? É o que eu sinto para vocês, geminianos. Para leituras particulares, eu vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos, tá bom? É o que eu consegui extrair aqui. Tomara que oriente vocês, ajude e a gente se encontra na próxima semana. Tchau.